Queria pegar uma carona, então, aqui na sessão anterior, que eu achei muito boa, e já fazer um link, tentando trazer alguns exemplos do que foi exposto agora, né? O que é valor, né? Pertinência vezes desfecho, mais experiência sobre custo. Então, falando sobre o Doutor Consulta, eu não sei se todos conhecem, mas a gente é uma companhia de saúde ambulatorial e atenção primária e secundária, e a gente organizou um ecossistema para tentar manter os pacientes dentro de um mesmo ecossistema e garantir, assim, acesso e dados para que a gente consiga cumprir a nossa missão. E hoje, eu acho que a companhia está sendo muito bem sucedida na tese de utilizar tecnologia e dados para conseguir aumentar valor, aumentando a pertinência, a assertividade, a precisão, melhorando o desfecho, melhorando a experiência e reduzindo o custo. E a tese central é que sem clínica a gente não conseguiria ser autossuficiente para gerar dados. E através dos dados a gente consegue trabalhar modelos preditivos para tentar entender no nível individual quem tem mais risco e quem tem menos risco. E dessa forma alertar as pessoas, otimizar recurso, alocar melhor os recursos e conseguir neutralizar hoje riscos futuros de saúde. Então, dessa forma, fazendo a saúde sair de um contexto reativo para um contexto proativo. O que eu achei muito legal também, que foi falado, é sobre valor. E quando a gente pensa em valor, a gente sempre, na maioria das vezes, pelo que eu percebi, a gente pensa em valores funcionais. O paciente precisa ver um médico, o paciente precisa fazer um exame, o paciente precisa conseguir ir até um lugar, ou entrar numa videochamada, por exemplo. E poucas vezes eu vejo os gestores e as pessoas que trabalham modelos de dados e fazem engenharia de software e trabalham com AI, olhando para os valores, para as necessidades sociais e emocionais do indivíduo. E vocês, como médicos, sabem que isso é tão importante quanto a parte funcional. E a gente sabe que as empresas mais bem-sucedidas, as instituições, as organizações mais bem-sucedidas, são aquelas que conseguem entregar, resolver as necessidades funcionais, mas também se conectar com as pessoas no âmbito social e emocional. Social é o que as pessoas, é como os indivíduos ou como os pacientes querem ser percebidos pelas outras pessoas, né? E emocional é como o paciente quer se sentir. Então, hoje, né, o Doutor Consulta tem mais de 2 milhões de usuários, e hoje a gente atua em São Paulo, Rio e Belo Horizonte. E a gente conseguiu fazer isso de uma forma padronizada. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, pertinência. Prontuário eletrônico, a gente teve que desenvolver o nosso. A gente trabalhou com prontuário de terceiros, mas eram prontuários que estavam construídos para hospitais e não para o âmbito ambulatorial, saúde primária e secundária. E o nosso prontuário hoje permite com que a gente alinhe e padronize o processo de decisão clínica em qualquer lugar, a qualquer momento. E não só isso, a gente consegue disponibilizar para os médicos e outros profissionais da saúde muita inteligência para que eles consigam decidir da forma mais assertiva possível, quando eles estão com o paciente, ou uma enfermeira, ou até uma recepcionista, um profissional não médico. Todas as informações estão no mesmo prontuário eletrônico. E outra coisa interessante, e que tem muito impacto sob o ponto de vista dos pacientes, foi que através da utilização de dados e modelagem matemática, a gente conseguiu atribuir para cada paciente um score de risco de saúde. Então, quando a gente une o prontuário eletrônico com o score de risco de saúde, a gente consegue trazer muita pertinência e assertividade nos resultados, mas também reduzir custo. Como? Então, o prontuário eletrônico tem árvores de decisão que foram construídas pelos médicos, conosco. Tudo que a gente faz, Doutor Consulta, com os médicos, né? A gente nunca impõe. A gente constrói juntos, a gente ataca os problemas juntos.
né? E as árvores de decisões foram construídas pelos médicos. E essas árvores foram automatizadas e codificadas dentro do sistema. Significa que elas estão disponíveis para qualquer pessoa que utilize o sistema. E durante a consulta, o médico ele segue as telas e as perguntas, e à medida que ele vai interagindo com o paciente, seguindo a ordem das perguntas e as respostas, ele vai se aproximando de um diagnóstico, de uma solicitação, ou de uma prescrição de medicação, ou de uma solicitação de exame. E à medida que ele responde, o sistema ele muda a próxima pergunta. Então, e no final ele traz estatísticas para os médicos, e os médicos usam o seu julgamento clínico para aderir ao que foi recomendado pela inteligência que a gente utiliza dentro do sistema, ou para seguir um outro caminho, e quando o médico segue um outro caminho, o bacana é que a gente consegue armazenar aquela informação e comparar com o algoritmo clínico que havia sido sugerido, e automaticamente aprender, melhorar o algoritmo clínico, ou mostrar para o médico que existe uma conduta melhor naquele caso. Outra coisa interessante que a gente fez, só para trazer resultado, estamos falando de resultado e valor, a utilização do score de risco de saúde com o prontuário eletrônico inteligente, que decide pelo médico, o médico concorda ou não, foi construído com os médicos, trouxe uma redução de 50% dos exames solicitados por consulta. Então, na saúde suplementar, o ponto médio de exames solicitados por consulta varia de 5 a 12. Ponto médio, 8 exames por consulta. No doutor consulta, a gente está em 2,5. Ou seja, a gente pede muito menos exames, os nossos pacientes não têm recursos sobrando, a gente tem que ser extremamente eficiente sem sacrificar a qualidade, muito pelo contrário, aumentando a qualidade, aumentando a assertividade. Então, isso trouxe uma economia brutal para os nossos pacientes, né, que têm o dinheiro contado, cada centavo conta. Outra coisa legal que foi feita para os médicos é que hoje todas as agendas médicas são abertas com inteligência artificial. Então, a gente tem um sistema que prevê a ocupação e se comunica com os médicos automaticamente, e os médicos abrem ou fazem gestão das suas agendas médicas com sucesso muito grande. O índice de ocupação hoje está acima de 90%, e desde quando a gente começou a utilizar esse sistema, a remuneração dos médicos, em média, aumentou em 30%. Então, isso é importante, porque médico feliz é igual paciente feliz. E há uma oportunidade, os médicos, a gente tem que sempre estar equilibrando 3 pratos no ar: médicos, pacientes e a companhia. E eu venho de uma família de médicos, meu pai é médico, meu irmão é médico, e eu sei como é importante e as grandes dificuldades que os médicos têm de ter uma remuneração, uma progressão econômica aqui no Brasil, e a gente se esforça muito no Doutor Consulta para garantir isso para os médicos. Outra coisa interessante que a gente fez, e que tem um impacto grande no desfecho clínico e na experiência do paciente, é que todo médico tem um dashboard individual, e ele sabe exatamente como ele está performando. São métricas produtividade, são métricas clínicas, e a gente consegue comparar o médico com a sua equipe, e a gente mostra para o médico como ele está em relação aos outros colegas. E desde o momento em que a gente implantou o dashboard médico, e o dashboard ele traz também recursos para o médico entender aonde que ele pode melhorar, e qual seria o impacto disso no resultado clínico, na satisfação do usuário, do paciente, e qual seria o impacto na sua remuneração, né? Tudo isso automatizado. Após a implantação do dashboard médico, a gente aumentou a produtividade do médico em 40%. E a gente tem recursos também de vídeo para que o médico consiga entender como fazer seguir uma recomendação, e uma equipe de consultoria para tirar dúvidas e ajudar os médicos a navegarem dentro desse nosso ecossistema, performando cada vez mais. E as últimas 2 coisas que a gente fez que eu acho que são muito interessantes é que a gente derivou esse sistema de gestão de agenda médica para a gestão de escalas dos funcionários não médicos. E a gente conseguiu trazer uma economia brutal de custo, uma redução de 40% dentro das despesas de salário, dentro dos centros médicos.
Então, a gente consegue, ao longo do dia, a gente tem uma oscilação de demanda. A gente tem uma demanda intraday. E antigamente a gente construía escalas e as pessoas, num determinado momento do dia, né, os colaboradores da recepção, por exemplo, ficavam ociosos. E cada centavo conta. Então, a gente conseguiu hoje construir agendas de uma forma muito granular, de modo que a gente não tem mais colaborador ocioso. Ou seja, a gente economizou e a gente faz esse repasse, essa economia, a gente reduz custo. Então, é muito comum a gente reduzir preço de exames e de imagem e outros exames e consulta médica, toda vez que a gente alcança uma economia de custo substancial. E a última coisa é que a gente, através de tecnologia, acho que uma das coisas mais óbvias é que a gente conseguiu automatizar tarefas que são repetitivas. E isso trouxe uma economia também de 25% nas despesas. E, de novo, isso se reverte em mais remuneração para o médico ou em menos custo para o paciente. Ou em mais sobra de recursos para a companhia. Então, a gente sempre está pilotando esses três pratos no ar: médicos, pacientes e a companhia. E eu acho que eu queria só finalizar trazendo essa visão, né, de que tudo que a gente faz, que a tecnologia, ela não é um fim, né? A tecnologia é um meio para a gente resolver, entregar valor para as pessoas. E as pessoas têm necessidades específicas e funcionais, sociais ou emocionais. E se a gente sempre desenvolver tecnologia para atender uma necessidade, entregar um valor, permitir com que uma pessoa se realize, aí sim, essa é a forma correta da utilização de tecnologia, porque tecnologia é apenas um meio para a gente entregar mais valor ou desenvolver um novo modelo de negócio. Então, é isso, pessoal. Vou parar por aqui.